Muito bom. Bom, galera, dando início a mais uma aula aí de contabilidade rural. Então, hoje eu vou resolver mais um exercício da lista 2, tá? Vou apresentar ele para vocês. Vou resolver esse exercício aqui, tá? E vou acrescentar mais um raciocínio, mais uma ferramenta contábil para ser mais preciso. Vocês já ouviram falar de ponto de equilíbrio? Conhece essa ferramenta? Ponto de equilíbrio? Já vi um pouquinho, professor. Onde você viu isso? Economia, né? E acho que custos a gente viu um pouco. Isso, custeio variável, né? É uma ferramenta do custeio variável que a gente utilizava para calcular o ponto de equilíbrio. Existem basicamente 3 pontos de equilíbrio, né? Econômico, financeiro e contábil. E um quarto ponto de equilíbrio, que é o econômico, só que em quantidades, né? Aliás, todos os 3 é possível fazer em quantidades. Então, a ideia aqui é mais ou menos parecida, tá? Nós pegarmos os custos de produção, somarmos as despesas, né? E dividirmos pelo preço de venda, para a gente saber qual que é o ponto de equilíbrio em sacas, ou seja, quantas sacas nós precisaremos vender para que a gente atinja o ponto de equilíbrio, tá? Então, para refrescar a memória de vocês, né? Eu trouxe aqui uns slides que eu fiz a respeito de ponto de equilíbrio, para mostrar mais ou menos o que é o ponto de equilíbrio, né? Que é esse ponto aqui, ó. Ponto em que a empresa não tem nem lucro e nem prejuízo, ou seja, a receita total dela é igual ao custo total mais as despesas, tá? Ou seja, a partir desse momento ela vai ter lucro e daqui para baixo, ou seja, se ela vender uma quantidade menor de produtos, ela terá prejuízo, tá? E falando então nisso, né? O que a gente fez? A gente adaptou esse conceito de ponto de equilíbrio e trouxe ele para a parte de análise dentro da contabilidade rural. E é o que a gente vai tratar hoje, especificamente resolvendo esse exercício 1 da lista 2, tá? Então, posso acrescentar aqui, apresente o ponto de equilíbrio em quantidades. E NO, N é P, né? E o que seria apresente os demonstrativos de resultado, DRE, né? Balanço patrimonial e DFC, fluxo de caixa. Ok. Tá aqui já. Nem precisava ter colocado. Então, LMNOP. Beleza. Alguma pergunta? Não? Professora, a gente vai ter que fazer isso aí também na lista? Com certeza. Se você puder fazer, vai ser legal. Você vai ver que é bem facinho. Depois que eu mostrar como é que faz, você vai ver que é bem simples. Aliás, isso leva a uma outra questão, né? Qual que é o capital necessário para financiar a próxima safra? Né? Porque você pode financiar a safra de duas maneiras, né? Você pode financiar a safra
com recurso próprio, como a gente falou na aula passada, ou você pode financiar com recurso de terceiros, que seria via financiamento bancário, né? Quando se tem recurso próprio, é muito interessante porque você não vai precisar pagar o financiamento, né? Mas aí tem que fazer uma avaliação do custo de oportunidade. Será que eu devo investir o capital próprio? Eu devo pegar um financiamento a taxas menores via rede bancária, né, para financiar a próxima safra. Quando você não tem o recurso próprio, é necessário que você, né, recorra ao recurso de terceiros, né, que seriam os bancos. Mas se você tiver essa margem, né, não precisaria recorrer. Então é nessa perspectiva que a gente vai desenvolver esse exercício aqui, ó, da Serra Nova, tá? Eu já estou lá no Excel, né? Eu já fiz exercício, mas eu vou apagar ele aqui para a gente começar do zero. Ok? Tchau. Esse é o ponto de equilíbrio. CPV não, é produto agrícola, mais despesas. Deixa eu apagar aqui a DRE, apagar a DFC e apagar o balanço. Então vamos lá. Então veja, o exercício propõe o seguinte: considere a empresa Serra Nova, que por meio de arrendamento contrata para o plantio da cultura de soja equivalente a 9 mil hectares. Então a gente vai lá no Excel e vai lançar 9 mil hectares, tá? A um custo de R$500 por hectare. Então a gente vai lançar aqui 500, certo? Essa empresa, ela dispõe dos seguintes itens em seu capital: depósitos bancários, 2.800.000. Então, dois depósitos bancários, 2.800.000. Tratores, 1.600.000, né? Então, tratores, 1.600.000. E colheitadeiras, 1.900.000. E a soma desses ativos todos aqui, né? Então, seriam 6.300.000, que é o total do capital. Feito isso, a gente vai abrir, né, os razonetes de bancos, tratores, né, 1.600.000 e colheitadeiras. Ups. Então, e o capital, óbvio, né, 6.300.000. Então, essa é a situação inicial. Dada essa situação, nós vamos começar a processo de comprar os insumos para depois plantar. Então, a gente vai adquirir primeiro sementes, né, por 1,5 milhão a prazo, né? Então, a gente vai adquirir sementes, 1,5 milhão a prazo. Então, a prazo significa fornecedores de sementes. Tá? Em seguida, nós vamos comprar adubo, 2.400.000. A gente vai vir aqui no estoque de adubos, 2.400.000. Contra fornecedores de adubos. Esqueci de perguntar para você, como que vocês costumam fazer?
Vocês fazem a aquisição e logo em seguida lançam o consumo? Ou seja, logo em seguida apropriam a cultura temporária? Ou primeiro vocês compram os insumos e depois vão lançando na cultura temporária? Eu já lanço automaticamente, professor. Quando a questão já fala, por exemplo, usou 80% para produzir, eu já faço o lançamento automático. Aí eu coloco, por exemplo, 1.1 e já deixo lançado, para mim não ter que estar voltando ao exercício novamente. Ah, beleza. Ah, só para saber mesmo. Aí daí eu só separo no balanço, né? O balanço inicial, pré-venda e o pós-vendas. Certo. Então vamos fazer assim. Vamos começar aqui com arrendamento. O arrendamento é igual a R$500 vezes 9.000 hectares. Então, lança a cultura temporária. Em seguida, aquisição de sementes. 1.500.000. Contra fornecedores de sementes. 1.500.000. E aí consome 1,5 milhão de sementes, registrando esse lançamento em cultura temporária. Depois, adquire-se adubos, né? 2.600.000, 2.600.000? 2.400.000. Contra fornecedores de adubos. Fornecedores de adubos. E aí consome esse valor e essa quantidade, registrando em cultura temporária. Em seguida, compra-se fertilizantes, 4.500.000. Então, vem aqui, lança estoque de fertilizantes, 4.500.000. Contra fornecedores de fertilizantes. Consome 100% de fertilizantes, né? Consumir é apropriar na cultura temporária aqui. E por fim, compra-se defensivos. Pelo montante de 5 milhões. R$5 milhões. Contra fornecedores de defensivos. Depois consome-se 100% dos defensivos na cultura temporária. E aí soma-se o subtotal. Até aqui, 17.900.000. Alguma dúvida até então? Tranquilo? Tranquilo. Eu só tive mais dúvida lá no exercício anterior. Eu acho que na lista 1, professor, tem a parte de perdas da lavoura, na produção. Aí, a gente vai lançar aquilo lá no balanço patrimonial ou na DRE? Primeiramente, você vai lançar no balanço como despesa compensar e depois na demonstração de resultado, quando você fizer a venda do produto. Mas aí qual vai ser o débito e o crédito? Eu vou debitar na cultura temporária, né? Creditar, na verdade, uma perda. Ou no produto agrícola. E aí debitar a despesa compensar. Que também é uma conta do ativo, né? As duas são conta do ativo. Sim, exatamente. Você tira de uma e transfere para outra para despesa compensar, mas a soma das duas vai ser igual, né, à sua cultura temporária. Entendi. E na DRE ela vem antes do Fundo Rural e antes do CPV ou vem após? Junto com as despesas administrativas, financeiras e de vendas.
Depois do lucro bruto, então, né? Lá embaixo. Isso, exatamente. Beleza. Antes do lucro bruto, são só os impostos e o CPV. Lá embaixo são as demais despesas, né? O FETAB não é exatamente um imposto, né? Ele, na verdade, é uma despesa que você tem por ocasião da venda, tá? Ok. Mas vamos lá. Lançando a depreciação. A depreciação... não. Perdão. Contratação da mão de obra... nossa. Contratação da mão de obra... Encargos sociais. 200 mil. Então, né? Esse item aqui vai aqui, né? Mão de obra. Vocês preferirem, podem colocar aqui encargos. Né? Então, aqui mão de obra 200 mil. E 11%. Ambos, né? Em ambos os casos, nós temos recursos saindo do banco para pagamento desses encargos e desses salários, né? Então, Professor, quando eu contrato a mão de obra a prazo, eu também lanço na cultura temporária esse custo, né, de produção. sim, igual foi feito aqui. Acontece que você vai abrir um razonete aqui Salários a pagar, para por exemplo. salários a pagar, isso. Ou obrigações de salários a pagar. Aqui foi pago à vista, né? Então, por isso saiu o dinheiro do banco. E tem um exercício que tá o valor total já incluso impostos. Eu não preciso abrir razonete para imposto separado, né? Porque já está embutido o valor. Não, porque não é um estoque. Você não tem como estocar imposto ou encargo. Então, por isso que você já lança direto no banco. Entendi. Entendeu? Aham. Você só abre um razonete, tipo esse aqui, ó, de estoques, quando você está comprando ou adquirindo um item de estoque. Encargos e salários não representa estoque de produto. Não é um insumo. Mas no balanço patrimonial tem disposto imposto a compensar e a recolher para fazer o confronto deles? Sim, mas não é encargos sociais, né? É outro tipo de imposto, né? É, é, é isso. Na verdade, é impostos a recolher e, no caso, normalmente IPI e ICMS é a recuperar, não a compensar. Entendeu? Entendi. Eu fiz o exercício da lista 1, eu não consegui fechar dois balanços, aí eu vou excluir tudo de novo, ter que refazer. Uhum, Eu não sei se é o patrimônio líquido, que eu acabei mexendo nas fórmulas do Excel, o que aconteceu, mas não fechou. entendi. Mas vai continuar fazendo lá, até você encontrar o resultado. Ah, engenheiro agrônomo e seguro também pagos à vista. Então, nós vamos lançar aqui engenheiro agrônomo, seguros, engenheiro agrônomo e seguros.
Depois, a depreciação da colheitadeira e dos tratores. Esse seguro aí, ele vai ser seguro da lavoura ou do maquinário? Tanto faz. Faz, só tá... Na verdade, esse seguro aqui é o seguro... Como é que fala? É o seguro safra. Não é o seguro da máquina. O seguro da plantação em si, né? Para perdas de safra. O seguro de máquina normalmente vai inserido direto no financiamento. E o seguro de safra, por assim dizer, ele é contratado no momento em que você vai produzir, seja com dinheiro emprestado do banco, seja com seu próprio dinheiro, né? Então ele sempre vai entrar no custo da produção também, né? Nessa cultura temporária. Sim. Isso mesmo. Depreciação. Então vamos calcular a depreciação. Vai ter algum exercício que a gente vai ter que calcular a depreciação por hora trabalhada e pelo valor do bem normal? A gente já fez esse exercício, né? A diferença é que esse aqui não tem. Esse aqui é aplicado uma taxa de depreciação de 10%. Mas a gente já fez um exercício considerando esse raciocínio. Na próxima aula eu vou fazer um de depreciação, de cálculo de depreciação por hora, de novo. É que aqui eu queria explicar um outro conceito. Conceito do ponto de equilíbrio. Por isso que eu peguei esse exercício simples para fazer. Uhum. Vezes 10%. Aqui a gente calcula a depreciação, né? Que é 10%. Colheitadeira também. E aí a gente puxa outro subtotal. Aí vem a parte da colheita. E aí a gente vai lançar os gastos de colheita, que são 200 mil referente a transporte e 800 mil de combustível. A gente vai lá e vai lançar transporte, 200 mil. Beleza. E combustível, 800 mil. Ambos com desembolso bancário, né? Combustível e... transporte e combustível. E aí a gente soma para achar o produto agrícola, 19 milhões 962. Então, esse é o nosso produto agrícola. E o que a gente vai fazer agora? Vai transferir para a conta de produto agrícola. Então, a gente acredita aqui. Esse exercício não tem perda, né? Então, acredita aqui e debita produto agrícola. Então, essa é a nossa produção, né? Peraí, tem um erro nesse exercício. Não posso lançar o combustível à vista, senão meu caixa fura. Então, eu tenho que lançar de outra forma. Eu tenho que lançar aqui, eu tenho que abrir um passivo.
Passivo circulante é gastos. Não, pode ser gastos a pagar, ou então custos a pagar. Vou colocar aqui outros custos a pagar. E aí eu vou lançar os 800 mil. Pronto. Aí meu caixa zero, né? Deixa eu ver. Não, tinha saldo sim, ó. Não sei por que não estava dando. Esqueça que eu falei. Não vai precisar dessa conta do passivo aqui, não. Deu para pagar aqui tudo com o banco. Beleza. Então, até aqui nós fizemos o produto agrícola, né? Então, a gente já pode puxar o balanço pré-venda. Então, a gente vai lá, pegar lá o saldo de banco, produto agrícola, né? Aqui não tem perda, também não tem estoque de insumo que tenha sobrado, porque eles foram totalmente utilizados, 100% utilizados aqui na cultura temporária. Então não tem estoque de insumo sobrando, não tem despesa a compensar, porque não tem perda. E aqui no lado do passivo, então, o lado do ativo, eu vou lançar ainda o imobilizado, tratores e as suas respectivas depreciações, colheitadeiras, respectivas depreciações. E no passivo circulante, vou colocar lá o arrendamento a pagar, de 4 milhões e 500, o fornecedores de sementes, né? Fornecedores de defensivos e fornecedores de fertilizantes, defensivos e adubos. O capital é o mesmo, né, do primeiro balanço, 6 milhões e 300. E aí está colocado, quer dizer, está pronto, né, o balanço patrimonial pré-venda, tá? 24 milhões e 200. Então, a partir daqui, né, eu já posso mostrar para vocês, né, o ponto de equilíbrio. Eu já poderia mostrar, né, que nada mais é do que o quê? Que nada mais é do que somar o produto agrícola mais as despesas que porventura vão ter, né, que no caso são Fundo Rural, FETAB, e dividir isso pelo preço da saca. A gente ainda não tem. Mas vamos fazer primeiro, então, a venda, que aí a gente já tem os preços de saca, né, já tem o custo, e já vai ter as despesas de Fundo Rural e FETAB, que a gente pode incluir aqui no ponto de equilíbrio. Conforme o exercício, né, nós vamos realizar a venda de todo o estoque, né? Então, nós vamos pesquisar o preço lá no site do IMEA.
Vou pegar um preço aqui, né? Vou pegar aqui, Lucas do Rio Verde, R$ 160,85. Então, eu vou especificar aqui, Lucas do Rio Verde. Vou colocar aqui, R$ 160,85. Então, esse é o nosso preço de saca. Tá? Lembre que antes da gente fazer a venda do produto agrícola, é ideal que a gente faça esse raciocínio aqui, ó. Tá? Ou seja, qual é a produtividade, e o exercício da produtividade aqui, né? Ele fala em 57,88 sacas por hectare, né? Então, a produtividade está dada aqui, 57,88. Nós plantamos uma área de 9.000 hectares, então nós vamos colher, se tudo der certo, 57,88 vezes 9.000, nós vamos colher 520.920 sacas, né? Que é o que representa o nosso estoque. E que, além de representar o nosso estoque, né, permite que nós possamos calcular o custo, ou seja, pegar o produto agrícola e dividir pela essa quantidade de sacas aqui. Então, nosso custo por saca é R$ 38,32. Mais uma vez, para calcular esse valor, a gente pega o valor do produto agrícola e divide pela quantidade de sacas de soja colhidas, tá? Imaginando que a gente gastou isso aqui para plantar e colher e que a gente vai produzir e colher, né, 520.920 sacas. Então, esses 19 milhões estão representados em 520.920 sacas. Então, a gente vai vender todo esse produto agrícola aqui. Então, a quantidade vendida vai ser de 520.920 sacas. Então, fazendo a venda, né, nós demos baixa do estoque de produto agrícola e debitamos CPV. E aí nossa conta de estoque zera, porque a gente transfere no momento da venda o ativo físico em sacas, né, para quem adquiriu. No caso, pode ser para exportação, pode ser para outro estado, enfim. A gente vendeu 19.962.000 ou 520.920 sacas. Para calcular a receita, basta fazer o quê? Multiplicar o preço vezes a quantidade vendida. A nossa receita é 83.789.982, cuja contrapartida vai vir aqui no banco. Edita receita, debita banco. Tá? Tendo em mãos a receita, é possível calcular também o fundo rural, né? Que também é possível de pagar no momento da comercialização. Paga-se o fundo rural, né? E é possível também calcular o FETAB, já que a gente está vendendo, né? Como é que é feito, como é que é o efeito de cálculo do FETAB? Então, a gente pega o PF 181, aplica um percentual de 21,15, acha o valor de referência, né, e transforma a quantidade de sacas vendidas em toneladas, dividindo o total de sacas vendidas por 16,77, que é a nossa referência para a conversão de sacas em toneladas. E aí nós temos agora 31.062 toneladas comercializadas. Para calcular o FETAB, basta multiplicar a quantidade em toneladas pelo preço resultante da aplicação dos 21,15 sobre 181,98. Então, 1.195.561,72. Então, esse é o nosso valor do FETAB. E aí a gente vem aqui e lança o valor do FETAB, né? E também, né, paga esse valor do FETAB. Ok?
De posse de todas essas informações, FETAB, Fundo Rural, CPV e Receita, nós podemos já montar a DRE. Receita menos o CPV, menos o Fundo Rural, igual a lucro bruto. Menos quem? Menos a despesa do FETAB, que é igual a lucro operacional. E aí, calculamos também a provisão do IR e a provisão da contribuição social. E vamos apresentar um lucro de 46.135.990,53. De posse dessas mesmas informações, de receita, por exemplo, nós podemos estruturar a DFC, começando pelo saldo inicial de 2.800.000, descontando mão de obra mais encargos, né? Descontando agrônomo, descontando seguro, descontando transporte e descontando o combustível. E aí, então, pagando o Fundo Rural, pode pegar aqui na DRE, pagando também o FETAB, que é o que a gente fez, né? Aqui, ó, Fundo Rural e FETAB. Então, agora a gente pode pagar o arrendamento, sementes, pagamento de fornecedores de sementes, fornecedores de fertilizantes, fornecedores de defensivos e fornecedores de adubos. Então, vamos lá no banco, né? E vamos começar a pagar esses itens aqui para depois lançar na DFC. Começando pelo fornecedor de sementes. Sementes, pois arrendamento, defensivos e adubos. Começando então, sementes, arrendamento, defensivos e adubos. E aí, como a gente pagou os 4 itens aqui, a gente também pode vir aqui na DFC e destacá-los. Arrendamento, fornecedor de sementes, fornecedor de fertilizantes, faltou um aqui. Fornecedor de fertilizantes. Pronto. Fornecedor de fertilizantes. Fornecedor de defensivos. 5 milhões. E fornecedor de adubos. Que é 2.400.000. E aí é só somar. Para ver se a DFC fecha com o saldo do razonete bancário.
Puxar o saldo bancário aqui, né? R$63.855.250,69. Então, fechou. Então, a gente já pode montar o balanço. Então, a gente vai lançar aqui 63 milhões. Não tem estoque porque foi todo vendido. Não tem estoque de insumos. A gente lança os tratores e a depreciação do trator. Lança colheitadeiras. Lança a depreciação da colheitadeira. Né? E é só isso. E aí soma. Capital, 6.300, lucro do exercício, 46, e o IR e o CSL a recolher, 9 e 5. E aí soma, vê se bate. R$67.005.250,69. Então, fechado o balanço, agora a gente pode partir para a parte do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Como eu falei, como eu mostrei para vocês, o ponto de equilíbrio é o ponto exato onde a empresa não tem nem prejuízo e nem lucro. De outra forma, o ponto de equilíbrio representa a quantidade de sacas que eu preciso vender para cobrir o meu custo de produção ou produto agrícola, né? Pode colocar aqui custo de produção, mais as despesas. Qual que é o meu custo de produção? O custo de produção é esse, é o produto agrícola. Quais são as minhas despesas? As minhas despesas nesse exercício são Fundo Rural e FETAB. Eu vou dividir isso tudo por quanto? Pelo preço de venda, que é 160,85. E aí eu vou achar aqui a quantidade de sacas. Por que não centraliza? Eu vou achar a quantidade de sacas que eu precisaria vender para atingir o ponto de equilíbrio, ou seja, para cobrir o custo de produção, mais o Fundo Rural e mais o FETAB. Então, eu vou somar esse item aqui, mais esse item aqui, né? E vou dividir pelo preço de venda, que é 160. Então, o meu ponto de equilíbrio para esse exercício, para essa situação, é 143.517,14 sacas. Ok? Para a gente fazer a conferência, né, ver se realmente é isso, né, se é esse o ponto de equilíbrio, basta eu pegar essa quantidade aqui e multiplicar pelo preço de venda, que aí eu vou ter a receita necessária que eu precisaria ter para cobrir produção, Fundo Rural e FETAB. Mas como é que eu sei que esse valor aqui corresponde ao ponto de equilíbrio, né? A soma do custo de produção mais a despesa. Se eu somar aqui custo de produção, né, que é o produto agrícola, mais a despesa, né, eu vou ter lá 23.084.731, ou seja, exatamente o valor de receita que eu teria que vender. Para quê? Para cobrir todo esse gasto de produção aqui, né?
mais o quê? Mais a despesa de fundo rural e a despesa de FETAP. Se houvessem outras despesas, obviamente que eu teria que incluir as outras despesas aqui. Ok? E há uma outra pergunta que foi feita para mim na aula passada, dizia respeito a... Enfim, se eu quiser financiar a próxima safra, quanto que eu teria que ter em caixa? Bom, se você quisesse financiar a próxima safra, você teria que ter em caixa 19 milhões, né? Mais quanto? Mais 3 milhões, que seriam as despesas que você teria considerando esse preço de venda. Tá? Ou seja, se você quisesse cobrir os custos dessa safra e financiar a sua próxima safra, você teria que ter essa quantidade aqui vezes 2 para vender, né? E para obter o quê? Para obter recurso próprio a fim de financiar a sua próxima safra. Se você colheu 520.920 sacas, você tem a quantidade de sacas superior à necessária, tanto para cobrir os custos dessa safra, quanto financiar a próxima safra. Beleza? Então, o raciocínio é bem simples, né? Achar o ponto de equilíbrio em sacas, né? Vou colocar aqui, ponto de equilíbrio em quantidades. No caso, a gente está querendo dizer as sacas, né? É somar o produto agrícola, que você identificou aqui, mais o quê? Mais as despesas. Fundo rural e FETAB. E outra despesa que, porventura, venha a ocorrer. Beleza? Beleza. Professor, como é que monta isso daí na HP para ter esse resultado? Não sei, não. Isso aí você tem que perguntar para o seu professor de matemática financeira. Eu montei aqui do outro resultado, né? É melhor você usar a calculadora do Excel, ou do próprio Windows mesmo, que é mais simples. Beleza. A calculadora HP é legal quando você precisa calcular juro composto, né, juro simples, fazer provisão, fazer VPL, usar VPL, fazer valor futuro, calcular financiamento, aí ela é ótima. Mas eu acredito que para isso, uma calculadora simples, aquela de supermercado, de caixa de supermercado, pequenininha, já é o suficiente. Ou até mesmo o Excel, né? Beleza, galera? Dúvidas? Perguntas? Acho que a pergunta que vocês queriam fazer é se precisa fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. Sim. Agora em diante vai precisar fazer. O cálculo para transformar, para achar o número de toneladas, eu não consegui entender muito bem, professor. É só você pegar e considerar essa situação aqui, ó. Cálculo de conversão em toneladas. 1 tonelada equivale a 16,77 sacas. Então, se você quiser transformar uma quantidade de sacas, por exemplo, essa quantidade aqui em toneladas, você divide por 16,77, que é a conversão. Tá? Por exemplo, se eu quisesse saber quanto que é 143.517 sacas, que é o meu ponto de equilíbrio, né? Então, eu dividiria aquela quantidade ali por 16,77. Então, por exemplo, o ponto de equilíbrio em toneladas é esse. Certo? Ponto de equilíbrio em sacas é 143. Em toneladas é 143 dividido por 16,77. 8.557 toneladas. Aí divide a quantidade de saca pelo aquele número informado no exercício, no caso. 16,77.
Sempre por 16,77. Beleza, galera? Beleza. Então, por hoje era isso, tá? Nos vemos na sexta-feira. Se eu não gravar uma aula, eu acho que eu vou querer fazer uma webconferência, para resolver o exercício 4 da lista 2. Mas a gente resolve isso lá na sexta-feira. Beleza? Beleza. Professor, eu vi que lá nas datas de avaliação tá dia 31. Vai manter essa data ou vai mudar? Dia 31. 31 de maio, aham. Então, estou pensando nisso aí. Te respondo na sexta, pode ser? Tá bom, se pudesse um pouquinho à sua frente, porque até a gente conseguir assimilar tudo da lista, se for ter na prova, né, não sei. Não, vocês podem me entregar a lista depois, não tem problema. Aham, a data é posterior, mas assim, aprender até a prova, né? Uhum. Mas podem ir se preparando aí, né? Se não for dia 31, vai ser dia 5, dia 6. Beleza. Tá? Então é isso. Mais Mas alguém? vai ter um prazo na prova, né, professor? Hum? Tem um prazinho para fazer a prova. Claro, com certeza. Distribuo para vocês na sexta, vocês me entregam na segunda. Beleza. Um exercício só. Moleza. Para vocês vai ser moleza. Então era isso. Posso encerrar a gravação? Sim. Então, beleza. Vamos interromper aqui.